Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e vamos aí resolver mais um exercício de cálculo. Olha aqui, ó. Um corpo segue pelo plano coordenado por uma trajetória parabólica com um ponto inicial 0,0, então ele começa no 0,0, modelado pela curva gama de t quadrado, t com t de 0 até infinito. Então ele começa no t0, que aí quando você coloca o gama de 0 fica 0,0, ou seja, ele começa no 0,0. E aí, para cada t, ele vai estar um ponto, né? Por exemplo, no t igual a 1, pega aqui um quadrado, vai dar 1 e 1. No t igual a 1, ele vai estar no ponto 1. No t igual a 2, pega aqui 2 ao quadrado, dá 4 e aqui 2, vai estar no ponto 4, 2. No t igual a 3, troca aqui t ao quadrado dá 9 e o t por 3 fica 3, né? Vai estar no ponto 9, 3. Então, para cada t que a gente pegar, eu peguei só t inteiros, né? Mas podia ser qualquer t real. Para cada t de 0 até infinito, ali aquele ponto vai estar num lugar diferente ali do nosso plano, ok? Sabendo que no instante t igual a meio, então ele definiu aqui, ó, nesse instante, t igual a meio, o corpo seguiu a trajetória pela direção tangente à curva. Então o que acontece? Ele estava andando, vamos fazer aqui, ó. Ele estava andando esse ponto seguindo o nosso t. Se ele continuasse, ele ia lá fazer uma trajetória. Mas nesse ponto aqui, que é o t igual a meio, o que aconteceu? Ele saiu dessa trajetória aqui, e ele seguiu pela tangente. Então ele veio aqui, ó, em vez de vir aqui, ó, ele saiu pela tangente, né? Se eu tiver, por exemplo, uma corda e eu tiver amarro alguma coisa nessa corda e fico rodando ela. Quando eu corto a corda, ele vai sair pela tangente, ok? Então, no caso aqui, o nosso corpo aqui ele saiu pela tangente bem no t igual a meio. Ele quer a equação dessa nova trajetória, dessa nova direção da trajetória do corpo. Então é o seguinte, a gente tem que o gama de t é igual a t quadrado t, ok? Foi dado isso no exercício. Vamos ver qual que é o ponto que ele estava. Qual ponto que ele estava aqui, ó? Que ponto que é esse, né? Esse vai ser um ponto, um x e um y aqui. Que ponto? É só eu trocar o t por meio. Por que o t por meio? Porque foi bem no t meio que ele saiu da trajetória. Troca o t por meio. Aqui no lugar do t fica meio. Então fica meio ao quadrado. E no lugar desse t fica meio. Ok? Ou seja, troquei todos os t's por meio. Então o gama de meio vai ser o quê? Aqui 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. 1 sobre 4. E aqui fica meio mesmo, né? 1 quarto e meio. Então é nesse ponto aqui que ele estava. Ele estava no ponto x 1 quarto, y meio. Ok? Vamos apagar aqui esse 1 que não deu para ver que é 1. Então ele estava no ponto 1 quarto meio. Agora vamos ver qual que é a direção que ele seguiu. Lá na nossa aula, que eu falo sobre curvas parametrizadas, eu falo que o seguinte, que o gama linha de t, desculpa, ele vai ser o vetor que vai mostrar a direção ali da tangente na nossa curva em cada ponto t. Então, no caso, para mim saber qual que é a direção, qual que é o vetor que vai indicar essa direção aqui da tangente nesse ponto, eu preciso calcular o gama linha de t. E aí o que acontece? Eu vou derivar. Aqui eu vou derivar os dois em relação a t. t ao quadrado derivado em relação a t fica 2t. Beleza. E t derivado em relação a t fica só 1, né? Porque aqui não é 1 vezes t. Aí a derivada fica só 1. Só que esse é o gama linha de t geral, tá? Seria derivado em qualquer ponto, mas a gente quer a derivada no ponto meio, que foi ali no ponto meio que ele saiu. Então eu vou pegar aqui no gama linha e trocar o t por meio. Aí aqui corta o 2 com 2, né? Fica só 1. Então o gama linha vai ser o quê? 1, né? Que vai ser esse vetor aqui, ó. Esse vetor. Aí no caso, é só a gente pegar aqui, ó. A nossa tangente vai ser o quê? Vai ser o nosso ponto que a gente tá, mais o nosso vetor, que a gente vai seguir a direção, vezes, no caso aqui eu vou usar o nome de variável que ele está usando, que é o a, né? Vezes a para a real. No caso aqui, nossa tangente vai ser o quê? Para não confundir com esse tzinho, vamos apagar aqui.
colocar reta tangente, tá? A equação da nossa reta tangente vai ser o quê? O ponto que ele está, que é 1/4 meio, mais o vetor direção, que é 1, que é a derivada ali, vezes o A, né? Para o A pertencente a S reais. Essa daqui vai ser exatamente isso daqui, né? Essa direção aqui que ele vai seguir, tudo bem? Aqui, vamos ver a resposta, aqui 1/4 meio, né? Mais A vezes o 1, essa é a terceira aqui, né? Essa daqui, ó, essa é a resposta. 1/4 meio mais A que multiplica 1 A pertencente aos reais, ok? Mais um exercício aí resolvido. Na próxima semana a gente vai resolver aí mais exercícios de cálculo 2. Abraços e bons estudos a todos.